Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da informação diretamente aqui dos estúdios da programação do SBT-RP. Aqui eu compartilho sempre assuntos pertinentes com você que é um telespectador e que também pode nos acompanhar através das redes sociais. Estamos com a página no Facebook, a página no YouTube para você curtir, compartilhar e sempre dar a sua opinião, que é de extrema importância para nós do SBT-RP, que queremos ficar conectados com você. Hoje, mais um super assunto, sempre eu tenho um especialista aqui e para falar da umidade relativa do ar, como a gente sofre com isso, né? Em toda a região de Ribeirão Preto. Gente, é impressionante. Se nós adultos já passamos mal, imagina os idosos, também as crianças, os bebês. Eu, por exemplo, que sou mamãe de uma filha asmática, sempre nesse período eu tenho que ficar em alerta. Se você também está precisando obter mais informações, saber como que pode melhorar aí na sua casa, vem junto comigo que hoje o meu entrevistado é o Alexander Engelberg, ele é pediatra. Doutor, seja bem-vindo à programação do SBT. Olá, é um prazer estar com vocês. Doutor, fala pra gente, realmente este período é um período que os pais, as mães, na verdade todo mundo tem que ficar mais atento mesmo, porque eu sinto, por exemplo, nós da comunicação que a gente está falando o tempo todo, até a garganta um pouco mais seca. A gente precisa ficar em alerta? Com certeza. Os níveis de umidade do ar chegam a níveis muito baixos nessa época do ano, né? E as crianças, os bebês principalmente, eles têm uma porcentagem de água maior no corpo deles. Então, a sensação de perda é pior para eles. Como uma parte maior do corpo deles necessita de água, eles sentem mais do que nós esse tempo seco que está se fazendo tão persistente na nossa região. Com certeza. E, doutor, tem, assim, talvez as principais doenças ou então sintomas que podem aparecer neste momento para os problemas respiratórios? Os sintomas, além dos problemas já tradicionais de falta de líquido, que são sinais de desidratação, de necessidade de reposição de líquidos, nós temos a secura na árvore respiratória e também na pele, né? Uhum. A pele ressecada, ela também sofre muitas lesões, ela fica muito exposta a lesões. Então, as manifestações, as inflamações, as alergias, elas se acentuam pela falta de umidade no ar respirado e também pelo ressecamento da nossa pele. Nossa pele fica muito vulnerável a ter prurido, a ter rachaduras, que são portas de entrada para as outras lesões. Muito bom. Ô, doutor, você como especialista no assunto, será que você pode compartilhar conosco e com os nossos telespectadores aí, talvez algumas coisas que esse pai e essa mãe podem fazer em casa para melhorar, então, neste período, para os bebês e para as crianças? Tem dois pontos fundamentais que os pais podem atuar. Uhum. O primeiro é a oferta de líquidos mesmo, para ingerir, a ingestão aumentar de líquidos, oferecer água filtrada, água de boa qualidade durante o dia todo, relembrar que a criança está sofrendo com a falta de umidade e oferecer mais vezes, nem sempre ela verbaliza essa falta, né? Então oferecer mais vezes, propiciar mais líquido para a ingestão da criança é muito importante. O segundo cuidado vem, como eu falei, com a pele, né? A pele ressecada, as pessoas que têm uma tendência maior, as crianças que têm uma pele mais sensível, mais alérgica, o ressecamento é prato cheio para o desenvolvimento de lesões. Então, nessa época do ano, seria uma boa estratégia lembrar de passar alguma loção hidratante após o banho, por exemplo, ou até mais vezes no dia, se essa criança tiver a pele muito sensível, e demonstrar aqueles sinais de ressecamento que nós estamos acostumados, né? Esses dados são muito importantes. Tomar cuidado apenas com vaporizadores, esse tipo de coisa dentro do quarto, porque é muito controverso isso. O vapor dentro do quarto ele pode umidificar muito a parede e trazer bolor, mofo, né? E aí aquilo que parece que salva agora pode prejudicar depois. Tem que ter uma certa parcimônia com vapor dentro de quarto. Isso é um pouco arriscado. Ah, mas eu já ia perguntar justamente isso, porque nós temos, então, aí esse vaporzinho, né, para colocar dos umidificadores, que agora tem até com os óleos essenciais, para você colocar, não sei se você telespectador já ouviu falar. E agora também tem aqueles métodos mais antigos, né, doutor? Que a gente molha a toalha mesmo no tanque e coloca ali perto do berço da criança, perto da cama da criança. E aí, isso pode ser feito?
Então, a questão do vaporizador é muito cuidado em relação a umidificar demais a parede, né? Isso trazer problema. O que a gente costuma recomendar, às vezes, a toalha molhada ou o balde de água perto da cama, isso não chega a umidificar a parede, né? Mas muitas vezes pode aproveitar o vapor, por exemplo, do banho, porque no banho tem piso mais próprio para aguentar a umidade, né? Então, colocar a criança próxima ou aproveitar um pouco quando está tomando banho, aquele vapor do banho, ou fazer um sistema de vaporização dentro de um ambiente que haja um controle maior da umidade, tá? Isso pode ajudar. Sempre essa atenção, porque a nossa pintura, o nosso material de revestimento dos quartos de dormir não é muito bom para aguentar a umidade. Então, essa é a única restrição. Agora, dentro do banheiro, usar o vapor do banho, ou fazer essas sessões de vaporização mais curtas, fechando com toalha por um tempo, se a criança estiver sofrendo muito com isso, pode ser utilizado. Não é uma coisa muito... não é mais importante do que eu hidratar, ingerindo líquido, do que eu hidratar bem a pele, que isso vai poder ajudar de uma maneira mais decisiva. Muito bom. Não sei se você, telespectador, entendeu que o doutor está falando muito sobre a ingestão de líquido, principalmente neste momento, e aí entra todo o carinho e cuidado e atenção de nós pais, mamães, né? Pra gente, o quê? Oferecer, então, essa água e esse suco para as nossas crianças, para os nossos bebês, né? Para você estar amamentando. Agora, doutor, a gente está falando desse cuidado, mas aí tem sempre aquela coisa da automedicação. Ah, porque você está sentindo isso, então eu vou te medicar dessa forma, porque eu já sei, porque eu já passei por isso. Como que você, como especialista, fala pra gente sobre a automedicação? Graças a Deus, né, os tempos mudaram e a gente tem uma incidência um pouco menor do que antigamente de automedicação, mas ainda é uma prática bastante perigosa, né? Porque a automedicação, além de você correr risco da medicação não ser adequada para a patologia que você quer atingir, você pode intoxicar uma criança é muito mais sensível que um adulto, né? Você corre isso também até de mascarar um quadro que necessita de uma avaliação mais especializada, que necessita de um cuidado mais intenso ou mais direcionado, e você mascara, você disfarça o problema com um medicamento ou que você acha que é bom, ou que foi bom para o filho da vizinha, ou que foi bom para o seu sobrinho, para o seu primo, né? E pode, inclusive, atrapalhar no tratamento adequado daquela patologia. Então, sempre que for usar algum remédio que não seja uma coisa muito... Olha, eu vou baixar a febre com um antitérmico, eu vou hidratar uma pele com hidratante, tudo bem. Agora, eu vou entrar com um antialérgico mais específico, quero dar um anti-inflamatório, passar uma pomadinha que foi boa para o fulano, isso é bem perigoso. Eu espero que isso continue diminuindo, como vem acontecendo, e a gente espera contribuir informando a importância de procurar o atendimento nessas situações. Doutor, você falou muito sobre a ingestão de líquidos neste momento de período seco, né, na nossa região. Mas e sobre a alimentação? Tem alguma mudança também? Olha, eu costumo dizer que a boa alimentação, a prática da boa alimentação, ela é fundamental em todas as épocas, para todas as idades e com todos os propósitos. Se eu quero ganhar peso, eu vou me alimentar bem para ganhar peso com saúde. Se eu quero perder peso, eu vou me alimentar bem para perder peso com saúde. Imagina numa criança em desenvolvimento, quão importante é eu me preocupar com a alimentação da criança. Então, nessa época, o cuidado de ter uma boa variedade de alimentos, priorizar alimentos mais saudáveis, alimentos mais naturais, em detrimento dos alimentos muito processados, muito industrializados, é sempre uma prática que vai trazer vantagens, né? A gente se alimentando com alimentos que trazem menos esforço para o organismo de ter que metabolizar e ter que processar, isso sempre traz mais saúde. Então, eu costumo preconizar no meu consultório e recomendo uma boa prática alimentar, a gente buscar a alimentação com horários bem determinados, bem feitos na distribuição durante o dia e com alimentos sempre mais próximos do mais saudável possível, dos mais naturais possível. Isso vai trazer benefícios, sempre. Doutor, algumas cidades da nossa região já estão aí acima da fase amarela. Ou seja, os condomínios que estavam fechados, aquela criança que estava mais fechada em casa, agora ela está podendo sair, está fazendo atividade também. Precisa ficar atento por conta dessa baixa, então, da qualidade do ar. E aí essa criança que está saindo agora com toda essa ansiedade, digamos, né, para brincar agora na rua, para brincar nos condomínios? A grande preocupação ainda nós estamos vivendo tempos de pandemia, né? A hidratação não se sobrepõe ao cuidado com a pandemia e vice-versa. A gente tem que manter os mesmos cuidados em relação às duas situações, né?
É duro controlar a criança brincando em condomínio, em praça, né? A gente tem que tentar orientar da melhor forma possível, cuidar, seguir as recomendações que cada cidade, em cada estágio está passando, né? Mas o cuidado passa a ser o mesmo, lembrar que a criança deve se hidratar sim, o ar continua seco lá fora, quer dizer, a gente tem que tomar esses cuidados todos e não esquecer os cuidados de distanciamento, isolamento, na medida do possível, seguindo a recomendação que cada município, cada região estiver determinando. Doutor, é desta forma que você está conseguindo aí conversar com os pais dos seus pacientes para falar sobre a relação, porque ainda não temos uma vacina, então realmente a gente precisa se cuidar e precisa cuidar das nossas crianças sim, até porque eles podem ser transmissores? Exatamente, né? Eu costumo tranquilizar os pais que realmente as crianças têm formas bem menos graves da doença, mas elas são grandes carregadores e elas também podem ter, ainda está se estudo, a doença não é totalmente conhecida, né? Então, não tem vacina ainda, estamos chegando perto aproximadamente, né? A gente vê aí notícia de mais de um polo desenvolvendo uma vacina em fase já avançada, mas não temos nenhuma ainda em distribuição e nenhum medicamento tem comprovação científica de peso que funcione. Então, o isolamento ainda é importante, o cuidado ainda é importante, o uso de máscara, o álcool gel, a higienização, essas são as medidas que a gente tem certeza que funcionam e protegem não só as crianças, mas como os contatos delas, né? Então, eu sempre sou muito assertivo nisso, tanto em plantão, nos pacientes que eu pego eventualmente, como nos meus pacientes de consultório, que os cuidados têm que continuar intensos, que a gente tem que confiar nas medidas protetoras que sabidamente vão nos deixar protegidos dessa doença. Doutor, alguma consideração final antes de encerrarmos a nossa excelente entrevista de hoje? Eu agradeço a oportunidade de contribuir com informação, né? Acho que em tempos de informações tão divergentes, a gente tenta contribuir da melhor forma possível e espero que todos tenham essa consciência de que hidratação é importante, de que hidratar a pele de criança é importante, de que procurar o atendimento médico antes de se automedicar é muito importante e que a gente tem que continuar se protegendo. Isso vai passar, tudo vai melhorar, eu tenho plena consciência disso. Também, obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo à programação do SBT. Gratidão por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco. Até a próxima, doutor. Até, um prazer. E para você, telespectador, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos à nossa programação do SBT. Para você que é um SBTista de coração, lembre-se da nossa página no Facebook, no YouTube também. É o SBT RP, sempre conectado com vocês. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.